Paz do Senhor Jesus, estamos meditando na Palavra de Deus. Nosso assunto é os mandamentos. 10. Como eles estão? Fora de ação, anulados ou em Cristo Jesus. Eles estão prevalecendo ainda. Vamos ler a Palavra de Deus, como nós temos feito nesses dias, e vamos tirar todas as dúvidas a respeito do assunto. Terminaram, acabaram, não existe mais, como pregam aí, ou os mandamentos continuam prevalecendo? Quem sabe de tudo isso é a Palavra de Deus. Quem manda em tudo isso é a Palavra de Deus. Seja bem-vindo conosco aqui no canal Comando Beteu, a Porta do Céu, para compartilharmos a Palavra de Deus. Se você quiser, você pode escrever no canal e deixar seus comentários. Assim nós ficaremos sabendo que você está ouvindo a Palavra de Deus. Gênesis, no capítulo de número 20, e no versículo de número 16, nos diz a Bíblia Sagrada: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, no decorrer desses vídeos, você saberá o que é um falso testemunho. E o nosso objetivo é mostrar, desde Gênesis a Apocalipse, em que tempo começou os mandamentos. É o que nós estamos fazendo. Em que tempo eles terminaram? Ou quando começou e quando vai terminar? Essa é a pergunta que nós temos que... Essa é a dúvida que nós temos que tirar. Então vamos meditar na palavra, ler a palavra de Deus, para tirar todas as nossas dúvidas a respeito do assunto. No livro de Levítico, abram comigo lá, por favor. Levítico. Estou lendo aqui o Novo Testamento, para que você acompanhe desde Gênesis a Apocalipse, como eu tenho falado. Por quê? Porque os pregadores, eles dão tempo para os mandamentos. Eles dão tempo de ter começado em Moisés e terminado em Cristo. Então, nós vamos ver se isso é verdade, quando eles começaram e quando eles vão terminar. É isso que nós estamos esclarecendo. Então, para o livro de Levítico, abra aí no capítulo de número 19. Levítico 19, no versículo de número 12, nos diz a Bíblia: não jurareis falsamente pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não jure pelo meu nome. É o que o Senhor está falando aos filhos de Israel. Assim, vocês profanam o meu nome. Vocês mentem. Vocês me colocam numa posição das quais eu não ocupo. Por isso, vocês não podem jurar pelo meu nome falsamente. Vocês dizem, eu falei, vocês dizem, o Senhor falou, o Senhor fez, o Senhor faz determinadas coisas que eu nunca fiz e nunca vou fazer, diz o Senhor. E coisas que eu nunca fiz e que eu nunca vou fazer. Por exemplo, acabar os mandamentos. Nunca acabou. E nunca vai acabar. Então, quem são as falsas testemunhas?
As falsas testemunhas estão por toda a terra. Em primeiro lugar, dentro das religiões. Vamos continuar a Bíblia. Vamos para Provérbios, capítulo de número 6. Que Salomão falou sobre mandamentos. Esse mandamento que é o de número 9. Falso testemunho. Provérbios 6, versículo de número 19. Olha o que diz Salomão. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Testemunha falsa profere mentira. Quando você fala uma coisa porque você ouviu a pessoa falar, outro falar, você é uma falsa testemunha, um semeador de contenda. Você é um fofoqueiro, meu irmão. Alguém falou. Vamos dar o exemplo dessa forma para você entender melhor. A Maria disse que a Joana fez isso e isto e isto. A Maria falou que a Joana fez isso e isto e isto. Mentira dela. Aí você que ouviu a Maria falar que a Joana tinha feito, você que é o José, espalhou para todo mundo. Olha o que Dona Joana fez. Você, semeador de contenda, Maria, falsa testemunha, você, falso testemunho. Vocês quebram o mandamento. E diga que se não há isso no meio de todo mundo. Diga que não há isso dentro das igrejas. Diga que não há isso entre as famílias. Quebra o mandamento. Isso é uma falsa testemunha. Testemunha verdadeira, Salomão vai dizer aqui para nós. O capítulo de número 12, deste mesmo livro, Provérbio de Salomão. Ele diz aqui no versículo de número 17. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. A falsa testemunha, aquele que fala o que não viu, ou que testifica do que ele não viu, porque os outros falaram, ele destrói muita coisa. Ele acaba com a realidade e passa a ter por cima da justiça. Mas a justiça não fica por baixo de ninguém. Assim é o falso testemunho. O falso testemunho é aquele que diz, Cristo falou, está escrito, interpreta a Bíblia como ele quer, fala como ele quer. Veja que a falsidade das igrejas e as falsas testemunhas das igrejas é quase que sem fim. E cada igreja faz uma acepção de pessoas. E cada igreja tem o seu Deus. Hoje, cada uma igreja tem o seu Deus. Hoje, cada uma igreja fala falsamente contra Deus e contra o seu próximo e coloca dentro da igreja a acepção de pessoas. Dentro das igrejas. Vou te provar como. Veja um exemplo. Quero que você ouça. Você vai numa igreja, chega lá, as irmãs estão usando um véu. A igreja do véu, que eles dizem. Então você sai da igreja do véu, aquela que as irmãs usam o véu, eles ensinam a palavra de uma forma. Aqui tem que usar o véu, porque a Bíblia diz que Israel usava o véu. Aí você vai numa outra igreja. Vamos pegar a Assembleia. Chegando lá nas Assembleias, eles dizem que nós não usamos o véu, porque isso já acabou. Aqui as irmãs cortam o cabelo, aqui as irmãs vestem calça, aqui as irmãs fazem tudo isso. Ah, é?
Porque Deus diz que não tem problema nenhum. A outra lá diz, Deus diz que nós temos que usar o véu. E agora? Quem está falando a verdade? Quem está jurando falsamente contra Deus? As duas. E cada uma tem um Deus. Vamos à Batista. A Batista diz que a mulher pode usar isso, que a mulher pode usar aquilo, e que a outra pode dizer isso. Vamos para as outras igrejas pentecostais, as igrejas apostólicas, como o Renascer, Mundial, todas elas. Como cada uma fala conforme a sua própria vontade, o seu próprio Deus. Aí vai para a igreja, chegando lá, o irmãozinho diz, uma pessoa prega lá e diz, mulher tem que se vestir assim, tem que se comportar assim. Ele diz, mas aí é lá na sua igreja. Olha a acepção de pessoas no meio das igrejas. Todas as igrejas jura falsamente os seus líderes. Infelizmente, isso é a verdade. E cada uma tem o seu próprio Deus. Então você vai na outra igreja e ele diz, aqui nós não trabalhamos no sábado. E não comemos a carne de porco. Você vai na outra igreja, ela disse, pode comer tranquilamente, porque nós entendemos o que você entende, meu querido, fora da Bíblia, é para descartar e jogar no lixo. Como diz a palavra de Deus, na vida espiritual, isso não serve senão de lixo. O que eu entendo sem a revelação divina, sem a palavra de Deus, sem o entendimento de Cristo e da revelação da sua palavra, que vai contra Cristo, que vai contra a sua verdade, é para descartar e jogar no lixo. O que prevalece é o que a Bíblia diz, porque Paulo diz, um só Deus, um só Senhor, um só Espírito e nada mais. Aí ele chega lá e fala, mas nós entendemos assim, grande coisa, o que você entende. Fora da palavra, descarta, joga no lixo. Por isso é que as igrejas estão todas divididas. Cada uma tem um Deus. Porque cada uma interpreta conforme a sua vontade, o seu querer. E Deus fica onde nisso? Aí o salmista diz assim, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A do cabelo do véu diz que eles entendem assim e ensina isso. A outra diz que não tem problema e corta o cabelo e faz de tudo e diz assim, porque nós entendemos assim. O outro diz, comer carne de porco, vai para o inferno, trabalhar no sábado, vai para o inferno. E o outro diz, não tem nada a ver, nós trabalhamos, nós comercializamos, nós morremos empapuçados de tanto comer carne de porco, não tem problema, vamos para o céu. E agora, irmãos? Como é que está isso? Onde Deus está nisso? Onde é que Deus está? Na do véu? Na que as mulheres podem fazer que todo mundo é liberado? Na que pode trabalhar no sábado e comer carne de porco? Aquela que diz que não pode? Onde Deus está? Aquela que diz que pode? Aonde Deus está nisso aí? Irmãos, no seu trono Deus está. E muito longe de vocês ensina assim. Mas muito longe. Como o Oriente do Ocidente, cada um de vocês, dessas igrejas, dessa forma, tem o seu Deus. Aí você vai na igreja, que é a mais velha, a católica, Maria passa à nossa frente, Maria faz isso. Onde está escrito que Maria faz isso? Queridos, eu estou aqui para dizer a Bíblia, eu estou aqui para falar a verdade. Eu me propus a colocar os mandamentos, pregar os mandamentos, e vou pregar até a minha morte. Assim. Porque é assim que funciona. Tudo isso aí que eu acabei de falar sobre a igreja é falso testemunho contra Cristo e contra Deus. Como é que vocês vão viver no que Paulo disse, no que o salmista diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, e naquilo que Paulo disse, um só Deus e um só Senhor. Como é que vocês vão viver juntos? E como é que vocês vão aprovar Deus como sendo um só Senhor, se cada um faz para si o seu próprio Deus e a sua própria doutrina? Porque quando você diz que Deus aprova isso, e o outro diz, Deus aprova aqui, o outro diz, Deus aprova aqui, o outro diz, Deus aprova aqui, e cada um vai contradizendo um ao outro, cada um fica contra o outro. Ou você fala a mesma língua,
que é a língua de Deus, a palavra de Deus, a verdade no Espírito, ou cada um se dividiu e cada um tem o seu próprio Deus e faz o seu próprio Deus dentro da sua própria igreja? Hoje, essas igrejas neopentecostais e pentecostais, cada um tem o seu Deus. Cada um tem o seu próprio Deus, porque cada um vive nas igrejas conforme a sua própria interpretação e o seu próprio entendimento. E nunca, como diz a Bíblia Sagrada, se na Bíblia Sagrada está escrito, trabalhar no sábado é corrupção contra Deus, comer a carne de porco condena o homem, toda a igreja deve ler a Bíblia e buscar a verdade e praticar a mesma coisa. Se em todas as igrejas, se dentro da Bíblia está dizendo o véu é para ser usado, todas deveriam fazer a mesma coisa. Se dentro da Bíblia tivesse escrito todas as mulheres podem cortar cabelo, podem fazer o que quiser, como eles estão fazendo, como está por aí, todos deveriam fazer a mesma coisa. Por quê? Porque é um só Deus e uma só disciplina para toda a humanidade, no que diz respeito ao reino de Deus. No entanto, a Batista tem o seu Deus, Paz e Vida tem o seu Deus, Universal tem o seu Deus, Metodista tem o seu Deus, Renascer tem o seu Deus, o Mundial tem o seu Deus, Universal tem o seu Deus, Assembleia tem o seu Deus, a Congregação tem o seu Deus. Cada uma criou para si o seu próprio Deus. E cada uma, a Católica tem o seu próprio Deus. Todas, cada uma criou o seu próprio Deus, porque cada uma fala de acordo com a sua própria vontade. Só tem uma coisa, que as igrejas se unem cabalmente, não se separam. É no que diz respeito de dízimo e oferta. Essa coisa é de mão beijada, estamos seguros, estamos juntos, a Bíblia diz. E isso sim, vocês falam todos a mesma língua. Lhes convém, né? Então vejam, cada um criou o seu próprio Deus. Isso é o que contra Deus? Um falso testemunho. Deus não aplica no meio disso, irmãos. Justiça nenhuma. Esquece. Vocês não conhecem Deus? Vocês não conhecem o caráter do Pai? Sabe que vocês dizem que ora tanto em língua, vive orando em língua, falando uma série de coisas, profetizando, não conhece, sabe fazer isso e não conhece o caráter do Espírito, o caráter de Deus? Para dizer que Deus está no meio dessa bagunça, dessa babuzeira besta aí que está aí? Para com isso. Para de ser bobo. Como o Oriente está do Ocidente. Talvez até um pouco mais distante está o Espírito Santo do meio de tudo isso. Com bom consoável é que os irmãos vivem em união. Onde está a união de vocês? Se cada um faz do jeito que quer. Olha, a jovem não pode namorar. Aí chega no outro e diz, pode namorar. Ele entende assim. Nós entendemos assim. Grande coisa é o que tu entende fora da Bíblia. O que a Bíblia diz? É isso que você pode aplicar para todas as religiões. Mas nenhuma das religiões que eu vejo aí aplica a mesma palavra. Cada um fala o que quer e cada um faz a sua própria doutrina na igreja. Cada um faz a sua própria doutrina. Não, aqui nós entendemos assim, nós ensinamos assim, porque nós entendemos assim, aí está. O teu Deus é um, o da outra é outro, da Batista é um, da Paz e Vida é outro, Renascer é outro, Universal é outro, o Católico é outro, Apostólico é outro. Cada um tem a sua própria igreja, a Adventista é outro, todo mundo, cada um tem a sua própria igreja hoje. Ou melhor, cada um tem o seu próprio Deus hoje. Cada um interpreta como ele quer. Por isso, o mandamento virou uma blasfêmia contra Deus dentro das igrejas. Isso aqui, falsa testemunha. Eu entendo assim e fala que foi Deus que disse. Nós entendemos assim e fala que foi Deus que falou. Nós pregamos assim e fala que foi Deus que falou. Quem falou foi você. Virou uma murmuração, como diz Levítico 6. Levítico 19. Aí ele diz aqui, vamos para frente. Nós lemos Provérbios 12, 17. Agora Provérbio 14 de Salomão. Provérbios 14 e no versículo de número 5.
A testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa se desboca em mentira. O escarnecedor busca sabedoria e não a encontra, mas para o prudente, o conhecimento é fácil. Quer ter conhecimento? Seja prudente, querido. Seja sábio. Olha, igrejas, que beleza que está isso aqui para vocês. Abraça, pastor. É Deus falando pelo sábio Salomão. Quer sabedoria? Quer saber se pode usar o véu, se isso é, verdade, é ainda bíblico? Quer saber se é bom que a mulher se veste como homem, corta cabelo como homem e usa de todo tipo de liberalidade que tem por aí? Quer saber se a carne de porco não tem problema o consumo, o sábado, não tem problema negociar nele? Leiam. Peça sabedoria. Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos ele dá liberalmente. E aqui ele está dizendo, o provérbio do sábio Salomão, que Deus o deu a ele. O escarnecedor. Quem é escarnecedor? Todos vocês que têm a sua própria religião, seu próprio entendimento, seu próprio ensinamento, sua própria doutrina, é o seu próprio Deus, porque o verdadeiro não é. Então ele diz, o escarnecedor busca sabedoria e não acham, e não encontram. Mas para o prudente, o conhecimento é fácil. O cara estudou, virou doutor, mas na palavra, no que diz respeito à revelação divina, coitado, só Deus para ter misericórdia. Provérbio de Salomão ainda, 19:5. Diz-nos a Bíblia, a falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. Se cuidem, pastores. Se cuidem, pregadores, que cria sua própria doutrina na igreja e diz que é Deus que está falando. Com falso testemunho contra Deus. Se cuida. Se cuide, vocês que diz que os mandamentos passaram, acabaram. Vocês não escaparão. Tenham certeza. Tá para chegar esse dia. Vocês não irão escapar. Deus o achará. Deus o alcançará. Podem correr para todo lado. Não adianta. Lembra do salmista Davi? Onde ele diz para o Senhor, para onde irei da tua face? Se eu descer o mais profundo das águas, lá tu está. Se eu for para o abismo, o Senhor lá também está. O Senhor me vê em qualquer lugar. Antes que eu abra a minha boca e que saia dela uma palavra, o Senhor já sabia o que ia dizer. Informe no ventre da minha mãe, começando a formar, o Senhor já sabia que eu seria o Davi. Vai se esconder desse Deus, apóstolo? Em testemunha falsa. Em pregadores que diz que os mandamentos acabaram. Se cuidem. Aqui está Deus falando. Aqui está Jesus falando. A falsa testemunha não ficará impune. E o que profere mentira não escapará. Falar falso testemunho, a falsa testemunha é aquela que fala mentira. A mentira é um falso testemunho. Quando vocês dizem que os mandamentos foram sempre Moisés, só tem Moisés, e que foi Moisés que deu, olha a tua falsidade, a tua acusação contra Moisés, olha o teu falso testemunho contra Moisés. Você não vai escapar. Foi Paulo que negou os mandamentos, que não ensinou os mandamentos, e não há nenhum versículo na Bíblia de Mateus para frente que fala sobre os mandamentos. Falso testemunho e falsa testemunha é o que você é. O teu fim está a caminho.
e o fogo te espera. Era bom se você corresse logo, visse isso aqui, hein? Tem tempo ainda, rapaz. Muito bem. Vamos para frente. 21 de Provérbios, versículo de número 28. A testemunha falsa perecerá, mas o homem que a ouve será destruído para sempre. Olha, no capa 1, eu dei aquele exemplo da Maria, da Joana e do José. Os dois vai ser destruído. Aquele que falou falsamente, aquele que a ouviu e aguardou e espalhou. Já está no segundo, né? Primeira testemunha, primeira falsa testemunha, a segunda falsa testemunha. Os dois perecerão, serão destruídos. Isso é não jurar falsamente. É o mandamento de número 9. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Contra Deus, contra o teu próximo. Zacarias, capítulo de número 8. Vamos ver. Zacarias 8. O que Zacarias disse sobre esse mandamento? Mas você está falando aí do Velho Testamento. Quer saber, no Novo Testamento não tem nada disso. Vamos chegar já. Guarda um pouquinho, tá? Não tem pressa não. Nós chegamos lá no Novo Testamento. Depois a gente vai ter Gênesis também, tá? Tá por lá também. Espera um pouquinho. Zacarias capítulo 8. Abram aí, por favor. E o versículo de número 17. O 16. São estas coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo, e executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso. Eu aborreço a todas estas coisas, diz o Senhor. Juramento falso. Fala a verdade, pastor. Ô, seu padre. O senhor está inventando, seu padre. É falso testemunho que você está dizendo. Ô, apóstolo, que história é essa? Como você faz, bispo, da palavra de Deus uma novela? Ô, doutor, que ouviu e gostou e disse que tá bom. Como você pode ser doutor fazendo isso? Gênesis uma novela. O nome de Jesus uma novela. Apocalipse uma novela. Como você pode aprovar isso, dizer que isso é bom, que ele é Bíblia? Como você pode fazer isso, pastor? Olha o que Zacarias está dizendo aqui. Ó. Você não está falando a verdade para os membros da sua igreja. Você é um mentiroso. Seu padre. Pastor, você está sendo... Zacarias está dizendo. Fala a verdade nas suas portas, no coração dele, dizendo, Cristo diz, a palavra diz, está escrito, traz a verdadeira interpretação e mostra para ele. Senão o seu fim é o que diz o profeta Salomão. Está chegando esse fim, tá? Cuidado. Já está batendo na porta, hein? Vamos ver então se no Novo Testamento tem. Mateus 7. Vocês queriam que chegasse em Mateus ou não? Ou vocês não querem o Novo Testamento? Mas ele está aqui no Novo Testamento. Mateus 7, versículo de número 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós dizendo,
que vêm até vós, disfarçados em ovelha, mas interiormente são lobos devoradores, falsos profetas. Um falso profeta é uma falsa testemunha, é um falso testemunho, querido. Olha, compra essa chave ungida, dourada, compra essa caneta ungida, compra esse lenço ungido. O Senhor deu unção, o Senhor me deu poder, o Senhor colocou unção na caneta, o Senhor colocou unção na pedra, o Senhor colocou unção no bloco, o Senhor colocou unção no martelo, o Senhor colocou a unção dele no lenço, no óleo que nós pegamos em Israel e que nós estamos vendendo. O Senhor colocou unção. Falso testemunho, mentiroso. Tu acredita porque tu quer. Ah, mas eu peguei e vi. Mas o Deus verdadeiro não fez. Tem um outro fazendo nas igrejas. E você saberá. Mamon não perde tempo. Trabalha dia e noite para enganar você. Então, está aqui o Senhor falando em Mateus. Vamos Mateus 19. Vamos ver se ele fala também aqui sobre o falso profeta. Mateus 19. E no versículo de número 18, olha o que nos diz a palavra de Deus, linda, 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 linda. Perguntou-lhes ele, quais? E Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, ou melhor, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Falso testemunho. Já te dei o exemplo das 3 pessoas, Maria, José e a dona Joana, a irmã Joana. Tem muito mais aí. Viu, meu querido? Aí está Jesus dizendo, tem ou não tem no Novo Testamento? Cobra ou não cobra Jesus esses mandamentos? Aí os falsos testemunhos e as falsas testemunhas dizem, mas isso aqui é assim, assim, nós entendemos isso, interpretamos isso. O que tu interpreta para mim ou para Deus, em primeiro lugar para Jesus, é um lixo. Joga no lixo. O que prevalece está aqui, ó. Tu não é melhor do que Jesus. E tu não é maior do que ele, apóstolo. Nem você, pastor. Nem você, seu padre. Para dizer que isso aqui não vale mais. E dizer que isso aqui não é verdade, não é mandar guardar. Você não passa por cima de Jesus e nem da verdade. E nem tente, hein? Senão vai se dar mal na mão dele. Porque ele não dá moleza para os enganadores. Mateus, de número 24. Será que é isso mesmo? Eu estou enganado. Vamos ver. Mateus 24. E no versículo de número 11. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O evangelho tem que ser pregado. Por isso eu prego. O versículo 24. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais, prodígios, que, se possível for, enganarão até os escolhidos. É isso que você me diz. Eu fui lá, comprei a caneta e fui curado. Eu comprei o lenço, joguei em cima e fui curado. Aqui está ele. Falsos profetas com seu Deus chamado Mamon, o Deus da mentira. Ou seja, o espírito do engano dentro da igreja e na tua vida, para te enganar, porque Cristo jamais fará isso. Ele não é mentiroso. Então,
capítulo de número... O Lucas, capítulo 6. Evangelho de São Lucas, capítulo 6. Mateus falou dos mandamentos. Agora Lucas também vai falar. Vocês dizem que não tem mandamento no Novo Testamento, que não mandou guardar, que ele proibiu, que Jesus violou as leis, que Jesus era professor que ensinava a violar as leis. Se prepara a falsa testemunha. Tu verás o que Deus vai te fazer. Mateus, ou melhor, Lucas 6, 26. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem, bem, pois assim faziam seus pais aos falsos profetas. Aqui está. Ele te vende isso, ele te vende aquilo, ele te faz isso, faz aquilo, e você é um bom homem de Deus. É um grande homem de Deus. Um falso profeta que te vendeu isso, que fez isso, e tu aceitou. Tu recebeu. Tu virá o fim junto com eles. O falso profeta fala, e tu diz bem do que ele fez. E tu diz bem do que ele está falando. Por quê? Porque não é Cristo que fala, mas o espírito do falso profeta. Então você diz que em Mateus, que no Novo Testamento não tem mandamentos? Aí está. João 1. Evangelho de São João, capítulo de número 1. Veja o que nos diz a Bíblia Sagrada. O versículo é o de número... Ou melhor, eu disse João 1, mas não é João 1, desculpe-me. É João... Ah, tá. Verdade, desculpe, irmão. João 1, 47. Abram comigo. Quando Jesus viu Natanael aproximar-se, disse a seu respeito: aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há nada falso. Isso é testemunha verdadeira. Isso não é testemunha falsa. Testificava, dizia quem era Cristo, testificava, dizia quem era João Batista, testificava e dizia quem era verdade. E Cristo diz, não é falsa testemunha, é verdadeira. Eu sou o Cristo, eu sou o Salvador, em mim não há falsidade. Cuidado, porque o fim dos falsos profetas está chegando. Nós continuaremos a falar sobre o assunto no nosso próximo vídeo, viu, queridos? Agora você medita, você ouve e você se prepara. Quantas pessoas estão nos presídios, na cadeia, por falsas testemunhas? Você saberá disso, nós veremos isso, como acontece dentro da quebra desse mandamento para toda a humanidade. E, em primeiro lugar, as religiões e as igrejas que quebram os mandamentos. Vamos orar. Deus, nosso Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado pela sua palavra, porque o Senhor é Deus, Deus como tu nunca houve, nem depois de ti jamais haverá. Deus nos dê sabedoria. Eu sou o pregador que mais precisa de sabedoria. Sou indouto. Me ajuda. Me ensina. Eu já disse ao Senhor que se eu tiver que falar falsamente, enganar as pessoas e pregar o que a tua palavra não diz, eu prefiro o Senhor fechar minha boca, por favor. Não quero fazer isso. Mas, por favor, me dá a tua palavra com verdade. Porque as pessoas precisam da verdade, Pai. Como que os homens conhecerão o Senhor de verdade? Como Natanael testificava, como o Senhor testificou dele, Jesus. Como pode, se não conhecer o Senhor e se não conhecer a verdade? Me dá a tua palavra com verdade, porque eu quero ensinar o teu povo com verdade.
embora isso dói a eles, porque a verdade causa a eles muitas rejeições. Porque sou rejeitado? Porque não segue o que prego? Porque não querem a verdade. Não me incomodo com isso. O que eu quero é a tua verdade para que tu seja glorificado pela verdade. Sem justiça e verdade tu não existe, Deus. Sem justiça e verdade tu não é Deus. Todos são Deus. Falsos, porque não há nele justiça e verdade. Justiça, verdade, juízo é o teu trono, é o Senhor. Por isso eu quero pregar a verdade. Usa-me em tuas mãos e me dá sabedoria. Abençoa os que estão inscritos aqui no canal, os que vão ouvir esse vídeo, abençoa nossa nação, sara nossa terra. Contempla o sofrimento do nosso povo, a desolação que está, a exploração através dos políticos, através dos mais altos, dos mais nobres dessa terra, as acepções de pessoas que há no nosso meio. O sofrimento dos menos favorecidos, dos velhos, dos pobres, os negros, as rejeições que há. Tenha misericórdia, socorre. Os que estão nos presídios, socorre, Pai. Os que estão nos asilos, os que estão acamados no leito de dor, já desenganado pela medicina. O Senhor não desengana ninguém, porque o Senhor é Deus. Aquilo que a medicina diz, não tem cura. Se o Senhor quiser, tem. O Senhor é Deus. O Senhor é Senhor. E não o outro. O Senhor está acima de tudo e de todos. Obrigado pela medicina. Senhor, meu Deus, meu Pai, vai de encontro a todos, por meio do Teu Evangelho, da Tua Palavra. O Senhor disse que no fim não vai vir. Enquanto não pregar todo mundo, enquanto todos não ouvir a Tua Palavra, o Senhor não vem. E o que nós queremos fazer é pregar a Tua Palavra. Obrigado, Jesus. Abençoa a nossa nação e sara a nossa terra. Cuida dos nossos jovens, por favor. Dê, meu Deus e meu Pai, a paz. Dê o livramento. Visita o lar que está em ruína. Visite, Senhor. Faz a Tua chuva temporã e serôdia cair sobre a terra, para que o nosso fruto, o nosso produto da lavoura, possa crescer e possa produzir. Obrigado, Deus, pela nossa nação. Obrigado pela Tua Palavra. Que Tu venha ser glorificado hoje e para todos sempre, como digno é, Senhor, de receber honra, glória e louvor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Fique em paz, que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.